A lei anticorrupção do Brasil é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe Márcio Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para falar sobre a eficácia da lei anticorrupção brasileira. Muito obrigada. E quando foi sancionada pela presidente essa lei anticorrupção, ela foi recebida com entusiasmo, porque parecia a renovação de uma esperança, do resgate da ética no trato da coisa pública, na relação público-privada. Entretanto, demorou muito para ser regulamentada, já houve reclamação. Depois, um certo desalento com a regulamentação apresentada pela própria presidente, em que amenizava de alguma forma ali a autoria, aqueles que estavam envolvidos nas denúncias, os suspeitos da corrupção. E já tem projeto propondo flexibilização da lei para liberar a pessoa jurídica, qual seja a pena para as empresas, somente serem apenadas aqueles que são julgados culpados, mas pessoa física, proprietários, diretores de empresa, etc. Eu quero ouvir do senhor se essa lei anticorrupção no Brasil veio realmente para enfrentar um problema que é tão antigo e que de fato existe, como atualmente estamos sendo lembrados, né, tão duramente pelos escândalos recentes, ou é lei que é para não sair do papel? Primeiro, boa noite aos telespectadores, Marília. Na verdade, a lei é boa, o seu texto é muito bom, a ideia do legislador ali foi adequada para aperfeiçoar o mecanismo de combate à corrupção no campo da prevenção, para que a corrupção não ocorra, mas também para a responsabilização. Responsabilização não só de pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas. Esta lei que está sendo regulamentada, que é de agosto de 2013, ela permite a responsabilização que nós chamamos objetiva, não precisa provar o dolo, a culpa, basta que tenha participado. E também as pessoas jurídicas. Então, a lei é boa. De fato, a regulamentação que sucedeu não foi das mais felizes. E já se fala, inclusive, na mudança da lei. Há projetos que eu gosto de dizer, muito embora sejam muito bem intencionados, ninguém duvida da intenção do reformador da lei, é muito cedo para fazer isso, não é? No Brasil nós temos aquela máxima de que algumas leis não pegam. Esta não vai pegar, se já for alterada, ela não está como... Não teve tempo. Não teve tempo de ser aplicada, mas ela tem permitido, no entanto, que o Ministério Público, por exemplo, já aplique a lei, independentemente da administração pública. Esta lei prevê o termo de leniência, o acordo que se faz com a pessoa jurídica que tenha praticado ou participado de algum ilícito. Para que todo mundo entenda, aquela colaboração premiada, ou a delação premiada, que toda hora a gente ouve dizer, agora há pouco mesmo noticiamos aqui na Gazeta, não é? Mais uma, etc., é feita com a pessoa física, no crime que a pessoa eventualmente tenha praticado. E o acordo de leniência é a mesma coisa, só que para a pessoa jurídica. Esta lei traz essa regulamentação. E nesse acordo de leniência, se prevê também que se amenize, que haja ganhos de amenização da pena para a PJ, a empresa, a pessoa jurídica? Pode, desde que ela colabore, forneça dados, recupere o prejuízo causado, devolva aquilo que acresceu ao seu patrimônio, ou seja, desde que ela atue para preservar ou restaurar o patrimônio público e a moralidade, de algum modo, se é que a moralidade pode ser recuperada, não é? Restaurada depois de violada, tenho dúvida, não é isso? Porque causa um dano no imaginário popular inestimável, enfim, ela permite que haja uma redução da pena. Agora, é evidente que não pode isentar de pena, não pode se constituir um benefício para aquele que no passado cometeu algum ilícito. O que é interessante, se você me permite, é que o Estado de São Paulo já fez uma regulamentação desta lei, já há mais tempo, e recentemente o Ministério Público, junto com entidades todas, propusemos que os municípios passem também a regulamentar esta lei. Agora, nessa regulamentação feita em São Paulo, é bem aceito pelos municípios? Os municípios querem, de fato? Porque eu faço essa pergunta porque a impressão que acaba ficando é que existe um grande conluio do poder público com empresas, como a Operação Lava Jato está exibindo,
para o país, para o mundo, né? No que está acontecendo agora. Existe, de fato, interesse do poder público nos municípios em aprender como aplicar a lei para prevenir e para corrigir? A expectativa que temos todos é de que tenha vontade, disposição, vontade política de implementar, não é? Para isso nós precisamos, todos nós, exigirmos que essa consciência seja demonstrada e traduzida em atos. É preciso que haja uma coerência entre o discurso e a prática. O grande mal da administração pública brasileira é que ela não tem um trabalho de prevenção à corrupção, não é? Interna, para evitar a corrupção. Nós falamos durante anos que a lei de licitações era péssima, mas essas contratações, por exemplo, da Petrobras, quase todas sem licitação e num regime próprio de contratação, diferentemente da lei de licitações. Ou seja, talvez a lei não seja tão ruim assim, porque ela evita, ela previne o ato de corrupção. O decreto que foi proposto, este Fórum Permanente de Combate à Corrupção criado aqui em São Paulo, ele ainda está sendo analisado pelos municípios paulistas, mas eu pessoalmente estou em campanha para que os municípios repliquem esta prática em toda a administração. E falando em campanha, o Ministério Público também aí está, eu não sei se ele promoveu ou está envolvido numa campanha de coleta de assinaturas. Sim. Para que as pessoas subscrevam um conjunto de medidas de combate à corrupção. E desse material que se possa, né, chegar aí a um número X e temos uma nova lei por iniciativa popular, como foi o caso da lei da ficha limpa. Exatamente. Como é que está o avanço, vamos dizer, dessa iniciativa? Vem coletando assinaturas, lá, um número muito expressivo, são 10 medidas de aperfeiçoamento da legislação para punir, por exemplo, algo que não está previsto. O crime de enriquecimento ilícito, quando praticado por agente público, isso ainda não é possível. A necessidade de devolução daquilo que foi apropriado. Então, seriam 10 medidas, um conjunto de 10 medidas para aperfeiçoar o sistema. Mas, independentemente dessas 10 medidas que são defendidas pelo Ministério Público Brasileiro, nós precisamos aplicar a legislação que está em vigor. Não há nenhum hiato nisso. A necessidade de aperfeiçoar não deve partir de uma premissa falsa de que não há lei de responsabilização. Já existe a lei de responsabilização, nós precisamos aplicar a lei e assim mostrar para as pessoas que nós não estamos aqui num Estado cuja administração esteja à venda, não é, ou capturada por interesses egoísticos, partidários, políticos menores. Já há suficiente disposição normativa, a Constituição já deixa claro que a moralidade tem que ser o princípio. E precisa de mais lei? Eu tenho dúvidas se precisa, não é? Eu gosto de que as leis elas sejam aplicadas e cumpridas e executadas. Essa é uma batalha que o Ministério Público vem enfrentando desde sempre, é a sua vocação, mas acho que já há uma consciência do próprio judiciário quanto à necessidade de também cumprir o seu papel no quesito da responsabilização. Como é que o senhor avalia, para encerrar esse momento, essa atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, essa Operação Lava Jato, que chegou, né, ao nível que já chegou, desbaratando um esquema bilionário de desvio de dinheiro público, de corrupção, algo que deixa a população perplexa à medida que sabe, pelo volume de dinheiro envolvido tudo isso, mas sanções já sendo aplicadas e algo que também surpreende, porque a impunidade parece que sempre é o que prevalecia. Exato. O país está mudando de fato nesse sentido? Eu acho que não há saldo positivo num escândalo como esse. Não há nada de bom, não resulta nada de bom, mas há um indicativo que nos conforta. As instituições democráticas estão funcionando. É possível, sim, pela via democrática, melhorar o país. Não há outra opção. O caminho democrático. Eu digo isso porque Ministério Público, Judiciário, a Polícia, enfim, as instituições Banco Central e todos os outros órgãos que são próprios do ambiente democrático, do regime democrático, estão produzindo o seu resultado. Mas não há nada de bom para ser festejado. Muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Gabriel.